essa escaneadora, ela funciona da seguinte forma. Através de um laser de alta definição, de alta precisão, e desse escaneamento, então, ela é transportada para aquela máquina que a gente viu o vídeo no bloco anterior, e onde ele consegue fazer um movimento com 5 eixos diferentes. Então, por isso, a gente consegue ter uma grande definição e uma grande precisão na confecção, tanto de casos unitários, que seria uma peça só, de um dente só, ou então de extensão ainda maiores para os protocolos, ou então para casos também estéticos na área anterior, por exemplo, né? Então, acho que nada melhor do que mostrar para vocês algumas imagens que a gente sabe que vocês adoram e também vocês conseguem entender um pouquinho mais de tudo isso que a gente está falando, né? Vamos lá, vou mostrar algumas coisas. Então, vamos lá. Esse primeiro caso, o que aconteceu? Vocês podem ver que é uma paciente jovem, tá? Então, uma paciente de 20 e poucos anos. Ela compareceu ao consultório porque ela estava com queixa que esse dente ainda se tornava mais escuro e que ele estava com mobilidade, né? Então ela queria fazer uma faceta, queria fazer alguma coisa estética que não aparecesse mais esse escuro. Ela relatou pra gente que ela fez o canal desse dente muito nova, então com 14, 15 anos ela tinha feito tratamento de canal, esse dente escureceu e recentemente ela tinha ido a um dentista e ele tinha tentado fazer um clareamento interno desse dente. Bom, o clareamento interno, ele é um tratamento que existe, é um bom tratamento, porém ele tem algumas regras que devem ser seguidas. Ele tem um número certo de sessões, não pode ser ultrapassado, porque senão pode ter alguns problemas, como foi esse caso, que foi feito inúmeras sessões na tentativa de clarear, ela não obteve o resultado que ela quis e, por consequência, ela teve um quadro de reabsorção interna e externa desse dente, tá? Fizemos todos os exames tomográficos, ela estava com o dente já perdido, né, com uma reabsorção externa extensa, nós tivemos que extrair esse dente. Então, como extrair um dente incisivo central de uma paciente de 20 e poucos anos? É complicado, né? É complicado esteticamente, é complicado para o dia a dia. Então, fizemos, no mesmo dia que nós fizemos a extração, nós já colocamos o implante, já colocamos um provisório sobre esse implante, fizemos uma cirurgia sem corte, né? Para quê? Para que a gente pudesse manter as papilas, né? As papilas, quando a gente fala, é esse vezinho que se forma entre os dentes e que, se a gente tirar o dente e der pontos aqui, essa papila acaba se perdendo um pouco. Então, para preservar o máximo da estética dessa paciente, nós colocamos o implante sem abrir essa região para preservar a estética dessa papila. Então aqui vocês podem ver a imagem do implante já feito. O outro dente ela achava muito pequeno, a gente fez um preparo super conservador para colocar uma lâmina e fizemos todo esse trabalho com 2 porcelanas sobre os 2 incisivos em Emex. Acho que você comentou o fato de fazer os 2 à frente juntos ao mesmo tempo, facilita no resultado final, porque imagina, são os dentes da frente e os 2 iguais. Para o paciente, eu acho que acaba ajudando bastante, né? E até porque, né, Gia, ela não estava contente com o outro dente. Então, se ela tivesse contente com o outro central, fosse um dente bonito, saudável, é uma coisa. Agora, o dente já estava totalmente restaurado, já tinha alguns problemas, ela queria que ele fosse mais comprido e tal. Então, a gente preferiu trabalhar nos 2 juntos. A próxima imagem. Então, aqui vocês podem ver como ficou o sorriso dela. Então, totalmente natural, um sorriso bem jovem, né? Então aqui a parte interna do dente, então o dente amarelado, os 2 dentes mais curtos. Aqui fizemos os 2 dentes um pouquinho mais longos. E o que a gente fala para vocês em termos de reflexão de luz. Então essas próteses hoje de porcelana pura, a gente consegue ter uma reflexão de luz muito igual ao esmalte dental. Por quê? Porque assim como o nosso dente, como eu expliquei no outro bloco, ele é em camadas, hoje essas próteses, elas também são feitas em camadas. A porcelana tem várias camadas. Então a camada da dentina, a camada do esmalte, e isso faz ter uma naturalidade muito maior. E essas camadas ainda têm cores diferentes. Cores diferentes. Pra quem Por isso, vê na hora de uma confecção em algum laboratório, vai perceber ainda que são cores diferentes ainda. E também a parte de algumas manchinhas, então se o dente tem aquelas caracterizações, tudo isso hoje a gente pode pintar, caracterizar, estratificar a peça, então a gente consegue uma naturalidade mesmo imensa, né? Vamos ver, acho que temos agora mais... Tem mais um caso aqui, né? Então assim, ó, esse caso aqui é de um jovem, deixa eu até apontar algumas coisas aqui.
Eu acho que é melhor aqui. Presta para mim um pouquinho. Então, o que acontece? Esse paciente aqui, ele chegou no consultório da seguinte forma, imaginando que ele até já tinha realizado os implantes aqui, talvez por uma falta de comunicação com seu profissional de anos, quando ele sofreu mesmo esse acidente, que foi um acidente de bicicleta. Então, ele tinha essa situação, um problema já nos dentes anteriores, fora o espaço que existe entre esse dente, os dois centrais, o nome desse espaço seria um diastema, e isso estava incomodando muito ele, tá? O que acontece? Uma vista mais próxima, a gente percebe bem já um pouquinho de problema nessa região. Todos eles aqui eram já facetas em resina, que foi tentado recuperar da melhor maneira naquela época. Dentes já com tratamento de canal também feito. Então, o que acontece, o que a Morgana comentou das fotos anteriores, acaba escurecendo o dente para tentar minimizar. Foram feitas essas facetas em resina, que a gente não consegue às vezes dar o mesmo resultado que se fosse em porcelana. E tanto envolveu o incisivo lateral e os dois centrais, tá? Então, o que a gente faz? Para tentar corrigir e para que o paciente já possa entender como é que vai ser todo o seu tratamento e já imaginar como é que vai ficar, o que a gente faz? O enceramento, como de regra a gente faz isso no consultório, na clínica, para que o paciente... Todos os casos, né? Quando a gente vai mexer com estética, a gente faz em todos os casos. Para que o paciente já consiga se visualizar com o provisório, e esse provisório dele, então, já é feito com base nesse enceramento. Então, vocês conseguem perceber na foto superior, nessa inferior, a diferença que existe já do que ele chegou, de como ele chegou no consultório e de como é que ele foi encerado. A gente teve uma preocupação grande aqui, nesse caso dele em específico, de não envolver o outro dente e dessa forma, com o pedido ao laboratório para que esse lateral ficasse iguais e os dois anteriores, então, no espaço que ficou sobrando, formasse dois dentes com os mesmos formatos, né? Aqui já, então, o dente já preparado, a gente tem uma foto disso em boca, então, para que vocês percebam, esse dente não foi envolvido no tratamento, esse caso dele, aquele que eu comentei, então, os dentes tiveram ainda que ser retratados, os canais. Aquilo que a gente falou, né? Se o dente do lado ele estava saudável, é um dente bonito, a gente não vai envolver. Não tem por que envolver mesmo, tá? Existe, às vezes, uma dificuldade maior na seleção da cor, mas mesmo assim a gente consegue chegar num excelente resultado. A próxima foto, então, o que a gente comentou? Aqui ele já está, então, com o provisório em boca. Esse provisório foi muito mais para levar em consideração formato, não a cor, tá? Mas principalmente o formato, para que o paciente já consiga visualizar a diferença que vai ficar da forma anterior. O que a gente está imaginando, né? Se aquele tamanho de dente vai ficar legal, se tem que diminuir um pouquinho, se tem que aumentar um pouquinho, como é que fica o sorriso de perfil desse paciente. O que também pode talvez até interferir um pouquinho na fala desse paciente, porque anteriormente ele tinha um espaço naquela região, ele já tinha uma adaptação da língua naquela posição. Então o que acontece? Aqui a gente está fazendo então a seleção da cor, a gente percebe que é um dente claro, existe uma escala de cor, que é uma escala que a gente acaba usando, que é uma escala internacional, então, que ela determina que esse tom acaba sendo um tom bem claro, para poder determinar e mandar para o laboratório confeccionar o dente a partir dessa cor que a gente selecionou. Aqui, então, ele está com os seus provisórios, recém-colocado, e aqui a gente está no caso já concluído. No momento da conclusão, né? Logo em seguida que a gente concluiu ele, a gente já fotografou. Então vocês percebem ainda que talvez na hora de tirar o provisório machuca ali um pouquinho a gengiva. Então a gente até gosta mesmo de mostrar que... Até na hora de colar, vocês têm que tirar um pouquinho o excesso, essas coisinhas. Pega um pouquinho a gengiva. Então a gente gosta até de mostrar para que a pessoa entenda que é coisas naturais que acontecem mesmo no decorrer do tratamento. Em questão de 2 dias, isso já está uma gengiva bem natural. Recupera totalmente. Então, assim, outros detalhes, características do dente, a cor próxima à gengiva, a cor da linha incisal, que seria essa borda bem mais fina que tem, os tonzinhos que a gente consegue manter, então... Eu acho bonito nesse caso que ele tem alguns dentes, algumas manchinhas bem características e a gente consegue imitar essas manchinhas e pintar essas manchinhas no dente. Esses pontos esbranquiçados, isso, que seria quase uma hipoplasia de esmalte, que vem isso no esmalte, se forma durante a formação do dente. Sim. O que a Morgana está comentando é isso. Então, dentes naturais dele tem essas manchas e a gente consegue caracterizar isso também na porcelana. A gente consegue ver aqui na linha incisal e nas outras fotos a mesma coisa. Então, assim, como ele chegou no consultório nessa situação e assim como a gente tem como caso concluído. Então, é uma diferença
grande para esse paciente. Também um paciente bem jovem. Jovem, né? assim, e por um acidente, uma brincadeira, foi um acidente de bicicleta. Basicamente, né, são casos todos de porcelana pura, então a gente tem cada vez dentro da odontologia, nos nossos trabalhos, utilizado o mínimo de metal possível. Por quê? Porque a zircônia, essas outras porcelanas como o Emex, que a gente já está comentando, nos possibilitam fazer próteses extremamente resistentes, com uma dureza igual ou maior que o próprio esmalte dental e com uma naturalidade, uma estética muito agradável. Então, cada vez menos estamos utilizando o metal nesses casos, né? Vamos mostrar mais algumas fotos? Deixa eu ver. Bom, então essa paciente, como vocês podem ver, é uma paciente por volta de 50 anos, mais ou menos. Então, ela estava bem descontente com o sorriso dela na parte anterior. Por quê? Porque ela tinha esses espaços, né? O diastema, do outro lado também. Esses dentes ela tinha um espaço grande aqui no meio. Acho que na próxima foto dá para eles verem melhor, se passa para mim. Então aqui também vocês conseguem ver mais, até já ficou um pouco, por causa que a boca ficou um pouquinho mais seca, já está mais fosco. Tentaram fechar o diastema dela com resina, né? Não deu muito certo porque ficou muito acinzentada essa região. Então, se a gente olhar o sorriso, dá de olhar bem a marca dessas restaurações. Por quê? Porque o tom do dente dela é um tom um pouquinho diferente da escala de resinas. O que nós fizemos? Pode passar a imagem. Como a gente já mostrou em outros casos, fizemos um enceramento. Para quê? Para ver se o que a gente estava imaginando de fechar esse diastema, do tamanho do dente, se isso ia combinar com a paciente, se ia ficar bonito, porque essa paciente, como vocês viram antes, tem o sorriso gengival, então mostra tudo. Então a gente tem que ter muita cautela no aumentar um dente quando o paciente mostra eles demais, para que também não fique muito agressivo, né? Para que aquele sorriso não vire só dentes, o rosto vire só dente. Então a gente tem que ter muito cuidado para encontrar esse limite, né? E isso aí eu acho que com esse tipo de enceramento mesmo, e um caso específico que nem esse, que tem que aumentar e tem que preencher um espaço maior, acho que se não for feito o enceramento, pode chegar no final do tratamento definitivo e a paciente depois não gostar, claro, aí não tem mais muito o que resolver. Então, com esse enceramento, a gente consegue ver isso tudo antes. A gente consegue fazer os provisórios baseados nesse enceramento, como a gente já comentou, e fazer as peças. Então, aqui vocês têm uma visão mais próxima do enceramento. Então, isso o próprio técnico de laboratório vai desenhar. A gente dá todas as instruções do que a gente quer que ele faça. Olha, eu quero que você aumente tal curva, a aresta, a vertente. Enfim, esses dias um paciente ainda brincou comigo e disse assim: nossa, mas eu achava que um dente era simplesmente um dente, né? Porque o técnico foi até o laboratório para fazer uma tomada de cor e ele viu o desenho que o laboratório estava fazendo de todas as vertentes daquele dente, das nuances, de um lado, de outro lado, da parte incisal, os detalhes. Nessa região nós temos o que a gente chama de diamelos, você está brincando comigo aqui na imagem, né? Diamelos, então isso tudo às vezes é uma região no dente que é um pouquinho mais translúcida, então tudo isso o paciente copia. Então o paciente olhou e disse: nossa, mas eu achei que um dente era simplesmente um dente. Tem muita coisa envolvida por trás disso. Eu acabei voltando só essa imagem pelo seguinte, aqui o que a gente percebe ainda? Além de ele fechar esse espaço que a gente vê entre os dentes, também girado no seu próprio eixo. Foi feita até uma correção dele de posição, porque o dente tinha uma giroversão, que é um giro dele, ele é fora de posição, só que no seu próprio eixo. Até isso a gente consegue corrigir, né? Então pode passar. Então aqui nós temos a foto do sorriso novo dessa paciente. Então, como eu já comentei, é uma paciente que ela tinha os dentes com um tom um pouco mais amarelado. Ela não queria fazer clareamento e também para ela ficava bonito aquele tom dos dentes dela, ela se sentia bem. O que foi feito? Essa prótese, quando foi feita a prova em boca, o técnico também foi até o consultório, foi feita a pintura em boca dessas caracterizações. Então, se vocês olharem bem, vão ver que a borda desse dente próximo à gengiva, ela é mais amarelada para acompanhar os dentes naturais dela. Essa região mais do centro também tem várias regiões um pouquinho mais amareladas, aqui mais transparentes, mais esbranquiçados. Então toda essa pintura aqui também tem uma região mais amarelada. Então toda essa pintura foi feito para que a gente pudesse deixar o mais natural possível, tá? Pode passar? Então
vocês podem ver que é uma modificação grande no sorriso, só que como a gente sempre fala, parecendo natural, né, Gia? A gente sempre brinca, a gente gosta de rejuvenescer um paciente 10 anos, mais que isso se torna um pouco forçado, então a gente sempre cuida desse limite do rejuvenescer com harmonia e de ficar um sorriso muito forçado. Até porque o próprio paciente, ele comenta que ele quer melhorar, só que também ele não quer chamar a atenção, que isso vire destaque de quem acabe olhando para ele, para o rosto dele, então tem sempre a intenção de ficar melhor, mas também não quer chamar a atenção, que fique um destaque muito grande desse trabalho finalizado. É isso né? aí.